1 Samuel, capítulo 5, versículo 6 ao 12, diz assim: Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre nosso Deus, Dagom. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhes perguntaram: o que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: levem a arca do Deus de Israel para Gate. E então levaram a arca do Deus de Israel. Mas quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade. E lhe trouxe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar: eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e a nosso povo. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: levem embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, caso contrário, ela matará a nós e a nosso povo. Pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos, Tu és Deus, Tu és santo e Tu és misericordioso. Que o Senhor tome a frente deste momento e que o Senhor guarde os nossos corações para ouvir a Tua vontade. Amém. Bom, irmãos, nós vamos continuar com os nossos estudos em 1 Samuel. Nós já estamos há bastante tempo e vamos continuar há bastante tempo falando sobre 1 Samuel. Nos sermões até aqui, nós estamos vendo como Israel vai entrando em decadência e como isso vai afetar a vida do povo. Pois desde a liderança espiritual de Israel até o próprio povo de Israel, nós vemos corrupção. Nós vemos corrupção na liderança, nós vemos corrupção na liderança espiritual e também vemos corrupção em meio ao povo de Israel e também esquecimento de quem Deus é e falta de fidelidade. Perceba que no sermão passado nós vimos como o povo de Israel confiava somente na Arca da Aliança, apenas naquele objeto. A Arca da Aliança, como nós bem conhecemos, feita de ouro, com os 2 querubins e com os objetos que lá estavam dentro da arca. Nós vimos também que a nação de Israel, ela desprezou a palavra de Deus e sua decadência foi inevitável. É inevitável quem desobedece o Senhor, a sua decadência. Por isso Deus trouxe juízo sobre aquele povo, mostrando que a presença de Deus é mantida poderosamente por Ele. Deus é quem mantém a sua glória. Como vimos no sermão passado, a glória de Deus não está presa a objetos, nem a estruturas e nem a qualquer outra coisa. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Faz o que quiser, na hora que bem entender e quando quiser. Porque Deus é soberano. Ele não está preso a elementos físicos, a meros objetos, ou a programações, ou a qualquer agenda humana. Como nós vimos no domingo passado, muito pertinente, a qual as aplicações que o nosso pastor colocou, pessoas tentam controlar a vontade de Deus ou a sua glória com programações, com eventos, com conferências, com campanhas. Deus não está preso a esse tipo de coisa. Deus não está a serviço da humanidade como um garçom está pronto para servir. Pelo contrário,
Quem foi chamado para servir somos nós, como servos do Senhor. Não é à toa que esses últimos domingos temos visto uma verdadeira batalha de Israel contra os filisteus. Estamos há vários domingos estudando uma guerra, estudando uma batalha entre duas nações, os filisteus e o povo de Israel. Por isso nós precisamos analisar o fato com muita calma e com muita cautela. Desde os domingos passados, nós temos visto um confronto que foi decretado por Deus entre a nação de Israel e os filisteus. Nos versículos que nós lemos, nós podemos ver que Israel foi derrotada e que a arca de Deus foi roubada. Mas precisamos prestar atenção que esse não é um evento do acaso. Não foi algo que aconteceu por sorte. Nem foi uma fatalidade a derrota de Israel e nem foi falta de treinamento. Geralmente, em ambientes de guerra ou ambientes de batalha, nós somos tentados a achar que uma boa estratégia pode levar à vitória. Somos tentados a achar que um bom treinamento pode levar à vitória. Somos tentados a achar que bons conselheiros, boa estratégia, bom terreno, horário, localidade, podem influenciar numa guerra. No mundo antigo, as estratégias são vistas como primordiais em uma guerra. Primordiais. Na Grécia Antiga, por exemplo, Alexandre o Grande ele andava sempre acompanhado de uma literatura de Homero, a Ilíada de Homero. Para ele era um livro de estratégia de guerra. Só que a perca de Israel não foi falta de estratégia. A perca de Israel não foi falta de soldados, ou mesmo falta de treinamento. A perca de Israel foi decretada por Deus. Talvez nós sejamos tentados também a acreditar que a derrota de Israel foi somente por causa de Israel, e não é bem assim. A derrota de Israel foi decretada por Deus para aquele povo. E foi decretada também pela desobediência desse mesmo povo. Neste texto, nós vemos o desfecho dessa guerra, onde os israelitas eles perdem, os filisteus eles ganham, mas fique atento, porque esses versículos eles nos mostram muito além dessa batalha. Tem algo também que o Senhor fala conosco nos dias de hoje. Falou naquela época, continuou falando e continuará a falar. Aqui, principalmente, nos versos a qual nós lemos, nós vemos Deus manifestando o seu poder. Vemos o poder de Deus fisicamente, nitidamente, tanto na nação de Israel, como na nação dos filisteus. Em meio a uma guerra, o poder de Deus agiu naquele momento. Mas você pode pensar, Israel perdeu. Israel, teoricamente, é o povo de Deus. Então, como pode? Essa é a questão. Essa é a questão. Até a perca de Israel também foi decreto de Deus. Também foi poder de Deus, porque foi Ele que decretou essa situação. Os filisteus, por exemplo, eles conheceram Deus de uma forma. Já os israelitas, de outra forma. Nós vemos claramente nesses versículos, apesar de que eles nos mostram mais os filisteus do que
o povo de Israel, nós podemos ver aqui nesse texto, Deus falando tanto com o povo de Israel, como com os filisteus também. Para os filisteus, Deus se mostrou como um juiz aqui. Para o povo de Israel, Deus se mostrou como soberano. Por isso que o título do nosso sermão hoje, por isso que eu não falei no início, para que você entendesse o porquê, se chama o seguinte: Jeová, o Deus juiz e soberano. Porque aqui nesse texto, nós vemos Deus se mostrando, se revelando como juiz diante dos filisteus e como soberano para o seu povo. Apesar de que Israel não está como personagem nessa história, aqui no capítulo 5 de 1 Samuel. O foco do narrador é mais para os filisteus, mas ao mesmo tempo nós conseguimos ver Deus falando com o povo de Israel, e é isso que nós vamos analisar ao decorrer do texto. Por isso que precisamos ter atenção e cuidado para o que o texto, para que as Escrituras querem nos falar. A primeira coisa que precisamos prestar atenção é que todo o capítulo 5, ele traz uma consequência de guerra, praticamente. O capítulo 5, ele mostra um pós-guerra, após Israel ter perdido a batalha. Uma batalha que poderia até ser ganha, se assim Deus o quisesse. Aqui, principalmente nos versos a qual nós lemos, irmãos, nós podemos ver que essa situação que desencadeou também foi culpa da desobediência de Israel. Ao mesmo tempo que foi decretado por Deus, o ser humano não está impune às suas ações e aos seus pecados. Por isso Israel também deve ser encarado como um outro fator para essa guerra. Mas nós podemos também entender como Deus está querendo se comunicar com os filisteus. E o que nós podemos aprender diante disso? Deus está se mostrando, primeira coisa que você precisa entender, é que Deus está se mostrando, principalmente para os filisteus, e também quer que nós venhamos a reconhecê-lo dessa forma, como juiz. É assim, primeiramente, que Deus se manifesta para os filisteus, como juiz. Os filisteus descobriram da pior forma o que está escrito em Hebreus capítulo de número 10, versículo 31, que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Eles descobriram da pior forma possível, através da ira de Deus, dos decretos de Deus. O versículo 6, ele nos diz: depois disso a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Duas coisas você precisa prestar atenção aqui. A primeira delas é que isso está ocorrendo numa cidade, e o nome desta cidade se chama Asdod. Que fique bem claro isso na sua mente. Quando nós ouvimos alguma cidade ou país com um nome estranho, a gente tem a tendência de esquecer, porque não faz parte do nosso círculo social e cultural. Porém, estamos falando aqui do povo semita, da Palestina e por aí vai. Então, perceba, estamos falando aqui de uma cidade, se chama Asdod. E temos também um outro fato, um outro personagem, na verdade o principal, se mostrando nessa história, que é o Senhor, Deus. Perceba que o início do texto, ele nos diz que a mão do Senhor pesou. E isso é muito interessante, porque neste texto, você vai ver que não é só uma vez que o narrador diz: depois disso, a mão do Senhor
pesou. Ele vai falar isso por mais de 3 vezes. A mão do Senhor pesou. Por que o narrador escolhe repetir isso mais de uma vez? Porque contém ironia, deboche. O narrador ele está debochando de uma situação. Que situação é essa? Se você se lembra do domingo passado, você vai ver a qual foi pregado e ministrado, que a arca do Senhor foi levada até os filisteus, colocada diante de um ídolo pagão, que se chamava Dagon, metade peixe, metade homem, colocado à frente desse ídolo, para que os povos de Israel fossem envergonhados. Então, de forma sobrenatural, a estátua se quebra ao chão e suas mãos são quebradas. E isso é muito interessante de nós percebermos. O Senhor, ele estava mostrando aos filisteus a sua soberania e seu juízo sobre eles. Quando o escritor diz, a mão de Deus pesou, é como se o escritor, de forma irônica, ele dissesse, Deus tirou as mãos do falso Deus Dagon, e a sua mão, a mão do Deus verdadeiro, agora pesa sobre os adoradores de Dagon. Perceba a ironia do narrador nesse texto. O que é que ele está querendo dizer? Que o Deus de vocês, Dagon, que é uma estátua, perdeu as mãos, mas agora a mão do Deus Todo-Poderoso pesa sobre a vida de vocês. Porque Deus está se manifestando para aquele povo. Você vai ver várias vezes o texto dizendo isso. Depois disso, a mão de Deus pesou. E Deus sabia muito bem o que estava comunicando. Deus sabia muito bem, irmãos. É um costume no mundo antigo, na história antiga, que quando os reis eles queriam exaltar ou enaltecer as suas conquistas, eles retiravam a mão dos seus inimigos. Deus sabia muito bem o que é que ele estava dizendo. Temos uma comprovação disso na tumba do faraó Ramsés III, onde tem escrito pelos escrivães egípcios, na parede, várias mãos desenhadas, representando as várias conquistas do faraó. As mãos arrancadas representavam um inimigo que acabou, um inimigo que morreu. Deus estava mostrando para os filisteus que aquele Deus pagão, que aquela estátua, aquela idolatria não era nada diante do poder de Deus. Era basicamente isso que Deus estava querendo comunicar com aquela nação. E indiretamente comunicando ao povo de Israel. Precisamos entender, irmãos, que esse texto nos mostra muitas coisas. Nos mostra como Deus, Ele não precisa de nós, principalmente. Nós vamos ver isso ao decorrer do texto. O final do verso 6, ele nos fala que essas pessoas, depois que Deus começou a pesar a sua mão, elas sofreram com tumores. Preste bem atenção aqui. Essa arca, a arca do Senhor, vai passar em 3 cidades. Cada cidade, Deus vai pesar a mão da mesma forma, com tumores. Tumores. Provavelmente, temos aqui a primeira menção na história da peste bubônica, também conhecido como peste negra. Quando o escritor ele diz tumores, ele está falando no original de bulbos. Isso ainda é mais visto quando no capítulo 6, para que os filisteus não tivessem mais que se preocupar com o castigo de Deus, foi mandado que eles trouxessem uma oferenda. E essa oferenda era o quê? Ratos de ouro. E de onde é que vem a peste negra?
de ratos. Provavelmente temos aqui a primeira menção na história da peste bubônica. Como nos confirma o saudoso Dr. Geoffrey Rezende, um dos fundadores da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás e também da Sociedade Brasileira de História da Medicina. Abre aspas para ele. Possivelmente, a primeira notícia sobre a peste bubônica seja a narrativa que se encontra na Bíblia, sobre a praga que acometeu os filisteus. Eles tomaram dos hebreus a arca do Senhor e foram castigados. Temos aqui a primeira menção. Perceba então o quão sério era essa situação. E os filisteus sabiam o que estava acontecendo. Eles não estavam alheios a esse tipo de situação. Por isso que foi mandado ratos como oferenda para que acabasse a praga. Perceba então que agora os versículos 7 e 8, ele vai nos mostrar que os filisteus, eles entenderam que eles estavam sofrendo porque a arca do Deus de Israel não estava aonde era para estar. Eles entenderam isso e entraram em um consenso. Eles mesmos entraram em um consenso. O que é que isso nos mostra? Que a mensagem surtiu efeito. Deus deu uma mensagem, mostrou o seu poder, essa mensagem foi recebida com sucesso. Não foi uma indireta, como diz alguns, foi uma direta que Deus trouxe aos filisteus. Os homens de Asdod, quando viram o que estava acontecendo, ficaram aterrorizados. Mas os filisteus, ao invés de entenderem e reconhecerem que deveriam imediatamente devolver essa arca para o povo de Israel, eles preferiram associar tudo aquilo que estava acontecendo apenas na cidade deles. Eles achavam que se trocasse de cidade, o mal não existiria mais. Aquela peste que estava acontecendo, aqueles tumores, aqueles bulbos, poderiam sumir. Claramente, Deus ainda iria falar muito com os filisteus por causa disso. Muito. Por conta da desobediência dos filisteus. O verso 9 nos diz o seguinte: quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade. A arca agora ela muda de localidade. Ela sai de Asdod e agora vai para outra cidade. Temos outra cidade entrando na narrativa. Agora a cidade de Gat. Temos a cidade de Asdod, agora temos a cidade de Gat. A arca foi tirada da cidade de Asdod, levada até Gat, para que os filisteus pudessem ter algum tipo de refúgio. Porém, quando chegou lá, a mão do Senhor, de novo, castigou aquela localidade, mostrando que as mãos do Senhor realmente eram muito mais pesadas do que a mão daquelas estátuas que eles tinham. A mão do Senhor castigou, mas não só isso, trouxe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Perceba que a partir de agora, nós veremos uma crescente no sofrimento dos filisteus. Agora o Senhor castiga novamente aquele povo com tumores. E isso trouxe pânico, como diz o versículo 9. Desde o versículo 6,
nós vemos um aumento no sofrimento dos filisteus. Desde o versículo 6, os filisteus ficam devastados. E agora no verso 9, eles ficam em pânico. E no verso 10, eles vão ficar com pânico mortal. Ao ponto de no verso 12, o clamor deles, o sofrimento era tanto que o clamor deles, diz o verso 12, chegou ao céu. Perceba todo esse sofrimento. Perceba que o povo de Israel estava sofrendo muito. Isso pode nos tentar a achar que Deus é um carrasco. Isso pode nos tentar a achar que Deus não é bom. Então, qual é o problema? Está em nós ou em Deus? Em nós. Pela forma que nós vemos a Deus. Como é que o mundo vê a Deus? Deixa eu lhe explicar de uma forma didática. Como é que o mundo vê a Deus? O mundo vê Deus 80% amor, 80% graça, 100% misericórdia e 7,5% juízo. Essa é a expectativa. Qual é a realidade? 100% amor, 100% graça, 100% juízo, 100% misericórdia, 100% ira, 100% decreto. Deus, ele não é oscilante como as nossas emoções, que uma hora a gente está triste, outra hora a gente está alegre, uma hora a gente está amando, outra hora está odiando, uma hora quer ver a cara da pessoa, outra hora não quer ver, outra hora não quer ver a cara de ninguém. Nossas emoções são oscilantes. As emoções dos seres humanos são assim, nós somos seres instáveis. Deus não é assim. O amor de Deus não é o nosso. Que a gente não pode ter uma briga que já fica, será que eu amo? Já fica, com essas rumação. Deus não é assim. Deus não oscila como nós oscilamos. Ao mesmo tempo que Deus é amor, Ele também é justiça, juízo. A sua ira também é presente. Só que nós esquecemos isso, porque o mundo lá fora acha que Deus está pronto como um garçom de bandeja dizendo: meu filho, me diga o que você quer, o que você quiser, eu dou a você. Só que eles se esquecem que a Bíblia diz que Deus atende sim aos pedidos, mas aqueles que são da vontade do Pai. Assim diz as Escrituras. Jesus nos diz para pedirmos a Deus, e o Pai nos concederia, mas aquilo que for da sua vontade. O mundo lá fora tem um entendimento errado sobre Deus. A prova disso é a melancolia que as pessoas têm hoje. Hoje parece que para pregar o evangelho tem que colocar um sonzinho, um pano de fundo, para causar umas emoções em você. Hoje parece que se eu não falar assim, com voz de choro, você não se emociona. Quando abre o Instagram, aí a pessoa aponta o dedo lá e fala: você que está assistindo, claro que alguém está assistindo. É óbvio que alguém está assistindo. Deus quer falar com você. Então, uma professora que trabalha comigo, aí ela chegou para mim e disse assim: Deniro, Deus fala todo dia comigo. Rapaz, é mesmo. Rapaz, mas você, viu? Eu queria ter essa intimidade. E eu pensando que ela ia falar da palavra, só que eu sabia mais ou menos o que era. Aí, mas como é que Deus fala comigo? Rapaz, quando eu ligo aqui o celular na pregação, aí quando eu vou ver a pregação, eu penso que é o quê? Um Hernandes, mas não é. Não tem como. Aí quando eu vou ver as pregações, as mulheres com as unhas tamanho do...
tamanho do celular, a unha, eu acho que a unha sai assim do celular. E ela diz: olha você que está aí, a vitória está chegando. Respiro 3 vezes, né? Eu amém. Aí ela ficou com uma arrumação agora de fazer uma cruz aqui no meu peito. Que arrumação é essa aí? É a ideia errada que as pessoas têm de Deus. As pessoas acham que Deus tem peninha da gente. Você vai em algumas igrejas, parece que as pessoas estão conversando com um amigo deles. Um amigo que eu falo é ser humano. Esses dias eu vi uma pessoa dizendo: paizinho, eu quero chorar no teu colo. Gente, Deus não é isso que as pessoas pensam. Como já dizia a teóloga Anitta, né? Temer a Deus é ter medo, né? Perceba, irmãos, como as pessoas não querem saber sobre Deus quando elas deixam de ler a palavra para ouvir uma cantora que nada entende das Escrituras. Perceba como as pessoas precisam de Deus porque uma cantora que não é evangélica, não é cristã, não sabe da palavra, está ficando famosa por causa que está falando de Deus. Só ficou porque tem gente para ouvir. Aí nós percebemos a decadência da nossa sociedade. Porque se eu consigo achar que tem algo de bom, me perdoe a expressão, de uma cantora que desce até o chão para falar de Deus, nós estamos perdidos. Porque eu pensava que eu sabia alguma coisa de teologia, mas eu pensava que eu sabia alguma coisa, mas depois que eu vi a Anitta, eu fiquei pensativo, sabe? Se eu sei alguma coisa de teologia. Deus não é isso. Deus não é assim. Ah, irmão, então como é que eu sei como Deus é? Escrituras. Volte-se para a Escritura. Ah, mas eu estou em dúvida do que vai acontecer. Deixa eu ir no irmão fulano de tal, canela de fogo. Vá para as Escrituras. É lá que está a vontade de Deus para nossas vidas. Não é no Instagram, no irmãozinho que está falando, não é na irmã que tem as canelas de fogo. Está na palavra de Deus. É lá que tem a sua vontade. É lá que está a sua vontade. É lendo a palavra de forma expositiva que nós vamos entender o que Deus está falando conosco e o que Ele quer falar com a sua igreja. O verso 10 nos diz o seguinte: então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Vemos aqui uma nova cidade. A arca saiu de Gate, pelo mesmo motivo. Eles achavam que era a cidade o problema. Eles achavam que podiam fugir da ira de Deus. Eles achavam que podia fugir da onipresença de Deus, da soberania de Deus, e levaram para outra cidade. Agora essa cidade se chama Ecrom. E quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar. Eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e ao nosso povo. Perceba o desespero dos filisteus. Mas há algo que nós precisamos notar. É que essas pessoas já sabiam do que estava acontecendo. Perceba que a arca nem entrou direito na cidade. E o povo já estava dizendo: olha, estão trazendo morte para cá. A morte está chegando na nossa cidade. O que isso mostra? Para que nós venhamos a interpretar o texto. Primeira coisa, a notícia correu rápido. Então está subentendido aqui que sim, o povo de Israel estava sabendo disso. Não só os filisteus. No mundo antigo, as mensagens corriam muito rápido. E aqui não é diferente. O juízo de Deus, irmãos, ele não feriu só o físico daquela nação.
Os filisteus ficaram quebrados, por dentro e por fora. Aquela nação não foi ferida só nas suas cidades, mas Deus feriu eles por inteiro, feriu a sua confiança. Imagine você, irmãos, você perder sua confiança naquilo que te dá esperança. Como você ficaria? Eu ficaria devastado, totalmente perdido. Deus também feriu a sua religiosidade. Religiosidade. Você quer destruir uma nação? Destrua a sua crença. Basicamente isso. E aí você vai ver grandes guerras acontecendo. E o ser humano indo tão baixo onde nem mesmo nós imaginaríamos que poderia chegar. Deus destruiu a confiança, a religiosidade, destruiu eles por dentro e por fora. Agora os filisteus não tinham a quem recorrer, a quem pedir socorro. Suas divindades não iriam ajudá-los. Seus governantes não iriam ajudá-los. Isso deve até nos lembrar, irmãos, da volta do Filho de Deus. Porque ele virá para buscar a sua igreja, o seu povo. Mas para aqueles que ficarem, ele virá em juízo, não é em misericórdia. As pessoas escutam quando a gente diz que Cristo vai voltar, algumas até pensam, coisa boa. Tem gente até que tem a audácia de dizer, só Deus pode me julgar. Você não tem medo disso não? Porque ele vai julgar. Eu preferia que um homem me julgasse do que Deus. Por quê? Porque ele sabe das intenções do meu coração. Ele sabe a podridão que é o nosso coração. Ele sabe das nossas segundas intenções. Deus sabe. Não tem como esconder nossas intenções de Deus. Podemos esconder de nós mesmos, dos nossos líderes, das pessoas ao nosso redor, da nossa família, de quem quer que seja. Mas não dá para esconder de Deus as nossas intenções. Então quando você disser só Deus pode me julgar, pense duas vezes. Que ele vai julgar. Pode ter certeza disso. E se ele for julgar de acordo com o teu coração, meus pêsames. Você vai ser acusado. Então o que é que eu faço, irmão? Não se preocupe. Não confie no seu coração. Confie no sangue de Jesus que está sobre a sua vida. O sacrifício de Cristo está sobre nós, diante de Deus. Por isso que é justificação. Você já estava condenado, meu irmão. E aí Cristo justificou a sua vida. Mostrou a Deus um sacrifício justo a Ele. Então perceba que isso deve nos fazer lembrar e refletir sobre o que ainda vai acontecer. Cristo virá, este mundo passará, e alguns conhecerão a misericórdia de Deus, outros o juízo de Deus, assim como os filisteus conheceram o juízo e o povo de Israel viu a soberania de Deus. No verso 11, nós podemos ver que os filisteus finalmente cedem. Depois de 3 cidades quase que destruídas, eles cedem e pedem para que a arca volte, porque senão o povo vai morrer. Caso contrário, todos os filisteus morreriam, assim diz as lideranças dos filisteus.
no verso 11. E no verso 12, nós vemos o quão grande é a consequência do pecado. Porque aqueles tumores não trouxeram só doenças, mas trouxeram também morte. Ao ponto de o clamor, como já foi dito, dessa cidade ter chegado aos céus. Tão grande clamor que foi esse sofrimento. Os próximos acontecimentos que vão suceder ao que nós estamos lendo aqui, nos mostrará o retorno da arca, da aliança. Mas enquanto isso, os filisteus eram esmagados por Deus. Tudo isso enquanto os filisteus viam o juízo de Deus, enquanto que o povo de Israel via como Deus é soberano. Veja, Deus, apenas Deus, retirou a arca daquele local. Não foi ninguém, não foi nenhum juiz de Israel, não foi um rei, não foi Samuel, não foi ninguém. Somente o Deus de Israel tirou aquela arca de lá. Isso nos mostra uma grande lição para nós. E que isso fique entendido de uma vez por todas, irmãos. Deus não precisa de nós para agir. Deus não precisa de nós para agir. Precisamos entender isso. Deus apenas quer que nós façamos o nosso trabalho e a nossa responsabilidade. E Ele não precisa de nós para agir. Ele não precisa de mim, nem de você, para agir. Precisamos entender isso. Nós precisamos entender, irmãos, que nós não mudamos as pessoas. Às vezes nós queremos fazer o trabalho que é do Senhor, porque Deus não precisa de mim e nem de você para agir. É Ele que muda os corações, é Ele que quebra o coração de pedra, transforma num de carne, é Ele que muda a vida das pessoas. Não é eu e não é você que vai mudar ninguém. Não somos nós que convertemos as pessoas. Nossa responsabilidade nunca foi essa. A Bíblia não diz ide e convertei as pessoas ao Evangelho. Diz ide e pregai o Evangelho. Nossa responsabilidade é pregar, não converter, porque nós não mudamos ninguém. A gente não muda nem a nossa vida, imagina a dos outros. Muda nem a nossa. A gente cheio de defeito, doido para mudar as coisas. A gente, meu Deus, por que é que eu sou desse jeito? A gente não muda nem a gente, mas nem os outros. Eu me incomoda muito porque eu sou muito ansioso. Muito, né? Bem muito. Bote muito nisso. Me incomoda. E às vezes é pecaminoso. Eu não consigo mudar nem isso em mim, mas mudar os outros. Mas a gente chega lá, vai e muda. Mas se fosse assim, quem muda é Deus, irmãos. Quem muda é o Senhor. Deus não precisa de nós para agir. Deus não precisa da força do teu braço. Deus não precisa que você intervenha. Deus é quem age em qualquer situação. Deus é quem age em qualquer situação. Nós entendemos até aqui que o Senhor é soberano. Nós já entendemos que Ele é juiz. E entendemos também um pouco que Ele é soberano. Ele não precisa agir. Nós não precisamos agir para que Ele possa agir.
Deus age conforme a sua soberania. E nós precisamos entender qual é o nosso trabalho, qual é a nossa responsabilidade. O agir é de Deus, e nós precisamos entender o nosso trabalho, a nossa responsabilidade. E qual é o nosso trabalho? Bom, é sobre isso as nossas aplicações hoje. Temos algumas aplicações para fazer, com base nesse texto, explicando qual é o nosso trabalho. Deus, Ele age, independente da gente. Independente, irmãos, Deus age. Deus age. Mas nós temos responsabilidades. Uma primeira aplicação que nós podemos fazer é que nosso trabalho não é lutar contra os ídolos desse mundo. Nosso trabalho não é lutar contra os ídolos desse mundo. Perceba que os filisteus, eles idolatravam. Mas não foi o povo de Israel que lutou contra Dagon. Quem lutou contra Dagon foi o Senhor. Não foi o povo de Israel. Quem destruiu aquela idolatria não foi o povo de Israel. Foi o Deus do povo de Israel. Não é trabalho da igreja expulsar os ídolos filisteus dessa era, os ídolos desse mundo. Não é função da igreja esbravejar, comprar briga com o que acontece no mundo, comprar briga com militância, ficar militando em qualquer situação. Não é nossa função fazer essas coisas. Nossa função não é essa. Não compete a nós fazer esse tipo de coisa. Ficar procurando assuntos para brigar, esbravejar, aparecer. Não é nossa função brigar com os ímpios, porque eles já são ímpios. Eles não entendem a moralidade da fé. Eles não entendem as escrituras. Não é nossa função fazer isso. Eu concordo com o presbítero Ednardo, que foi falado nas últimas escolas bíblicas, que a gente deve se perguntar uma coisa: quando aparecer algum assunto popular que a igreja queira ou não comentar, você deve se perguntar: eu tenho que comentar isso? E a resposta é um grande não. Por quê? Não é sua responsabilidade. Você não vai mudar o ímpio, porque você não é Deus. Você não vai fazer ele entender se não for pelas escrituras. E nós não podemos esperar menos dos filhos das trevas. Não podemos esperar menos que isso. Imoralidade, arrogância, corrupção, depravação é o mínimo que um ser humano depravado totalmente pode fazer. Então não é meu e seu trabalho tentar destruir esses ídolos atuais, se preocupar de esbravejar, de brigar. Nosso papel não é uma briga contra os ímpios. A Bíblia nos mostra isso, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra as ciladas do inimigo, assim diz Efésios 6:11. Nosso dever não é lutar contra o dia mau, pelo contrário, é o Senhor que luta por nós, é Deus que luta por nós. Como diz em Efésios 6:13, resistam no dia mau e não lutem contra o dia mau. Nosso dever é resistir ao dia mau. Esse é o nosso trabalho. Deus não precisa que a gente venha agir. Nosso trabalho é não lutar, porque a luta é do Senhor. Isso me faz lembrar que
é teu, somente teu, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar. Que coisa linda, irmão. O trabalhar é do Senhor. O descansar e as responsabilidades é nossa. Uma segunda aplicação pode ser feita. Nosso trabalho é honrar o nome do Senhor. Esse é o meu e o seu trabalho. Sua responsabilidade, minha responsabilidade. Temos que nos preocupar em viver para a glória de Deus. Temos que nos preocupar em ser exemplo, honrar o nome do Senhor diante da sociedade. Como diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Se você for dar aula, como eu dou, dê aula para a glória de Deus, dê sua melhor aula. Se você vende em algum lugar, faça a sua melhor venda, seja exemplo, faça o melhor trabalho, porque isso glorificará o nome do Senhor. Honre a Deus com a sua vida. Honrar a Deus não é só aqui dentro da igreja. A gente só passa 2 horas aqui dentro. E aqui a gente passa 1h30, né? Que o culto é menos. Imagine isso. Honrar a Deus em 1h30 do dia. Pelo contrário. Deus quer que nós a todo momento venhamos a viver para a glória de Deus. Devemos antes, irmãos, de nos preocupar com coisas fúteis, ou se alguém ou não está do jeito que a gente queria, nós devemos antes de tudo honrar a Deus e ser exemplo tanto para a situação que está acontecendo, quanto para a pessoa que a gente queria que mudasse. Porque é muito bom a gente querer que as outras pessoas mudem, enquanto a nossa vida precisa de mudança. Você quer que a outra pessoa mude? Mude você primeiro, que ela vai ver seu exemplo. Mude você primeiro. Aí ela vai olhar para você. E aí, opa, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Um dos dois vai ter que ceder. E acredite, o que tem que ceder é o servo do Senhor. A serva de Deus. Que tem que ceder. Terceira e última aplicação. Nosso trabalho é permanecer fiel a Deus. Esse é nosso trabalho. Permanecer fiel a Deus. A todo momento, irmãos, nós somos açoitados pelas situações da vida. Eu sei que é difícil. Todo dia, a mesma coisa, acorda, trabalho. É estudo, é trabalho, é conta, é o dia a dia, é a correria, é o cansaço. A todo momento as tentações vêm, batalha espiritual. É muita coisa que acontece. A gente se sente fraco espiritualmente. Às vezes a gente está bem, outras vezes a gente fica sempre oscilando. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas o nosso trabalho não é resolver essa situação. Nosso trabalho é o quê? Permanecer fiel. O verdadeiro desafio da fé, irmãos, como já dizia Augusto Nicodemos, não é adorar a Deus quando está tudo pipocando de fé, né? Quando você está alegre, aquela coisa toda, né? Dando glória a Deus até para as flores que estão no meio da rua, oh glória, tá, coisa linda. O verdadeiro desafio da fé é mesmo não sentindo nada e ainda continuar crente, fervoroso, orando e confiando e permanecendo firme em Deus. Esse é o verdadeiro desafio da fé. Nunca fez tanto sentido Salmos 37:5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Temos que permanecer fiel, irmãos. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração.